Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um mergulho aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje vamos desvendar os mistérios da Epístola aos Colossenses. É isso aí. Uma carta que, apesar de curta, está recheada de desafios teológicos e reflexões profundas sobre a vida cristã. Sem dúvida. E antes de começarmos aquele recadinho especial, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações Isso. e compartilhem esse episódio com seus amigos. Nice! E deixem aqui nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver explorados aqui no Fé em Letras. Boa. Sua participação é fundamental para o nosso canal crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Para me acompanhar nessa jornada, temos a presença de um verdadeiro mestre na interpretação de textos bíblicos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Colossenses é realmente uma carta fascinante que nos convida a aprofundar a nossa compreensão da fé cristã. E já de cara me deparei com algo que me deixou curioso. O autor do material que estamos usando como base para o nosso mergulho utiliza várias abreviações para indicar as fontes que ele consultou. É impressionante a quantidade de documentos que ele analisou, desde códices antigos até papiros mágicos. Pois é, um trabalho minucioso de pesquisa, Uma verdadeira investigação histórica e teológica. com certeza. E por falar em mistérios, o que torna a Epístola aos Colossenses tão especial e intrigante na sua opinião? Olha, uma das questões mais debatidas pelos estudiosos é a autoria da carta. Alguns questionam se ela teria sido escrita pelo próprio apóstolo Paulo, enquanto outros defendem a autoria paulina com base em evidências textuais e históricas. Interessante. É como se tivéssemos um quebra-cabeças histórico para decifrar, o que leva alguns estudiosos a questionarem a autoria de Paulo. Existem algumas diferenças estilísticas e teológicas em Colossenses se comparada a outras cartas de Paulo. Por exemplo, o vocabulário é mais sofisticado, e alguns temas, como a ênfase na cosmologia, não aparecem com tanta força em outras epístolas. Entendi. Então seria como se Colossenses tivesse uma assinatura um pouco diferente das outras cartas de Paulo. Isso. Mas quais são os argumentos daqueles que defendem a autoria paulina? Os defensores da autoria de Paulo argumentam que as diferenças estilísticas podem ser explicadas pela influência de colaboradores como Tíquico, que teria auxiliado Paulo na escrita da carta. Além disso, eles apontam para a presença de temas centrais da teologia paulina, como a justificação pela fé e a centralidade de Cristo, que permeiam toda a epístola aos Colossenses. Ou seja, a questão da autoria ainda é um ponto de debate entre os estudiosos. Mas independente de quem a tenha escrito, o importante é que a carta foi aceita pela igreja primitiva como parte do cânon bíblico e continua a nos desafiar e inspirar até hoje. E já que tocamos nesse ponto, o que você diria que é o cerne da mensagem da carta aos Colossenses? O que Paulo, ou quem quer que a tenha escrito, queria comunicar aos cristãos de Colossos? A carta é uma resposta a um falso ensino que ameaçava a fé da comunidade cristã em Colossos. Esses falsos mestres promoviam uma mistura de filosofias greco-romanas, misticismo judaico e elementos do cristianismo, criando uma espécie de sincretismo religioso que distorcia a mensagem do evangelho. Então seria como se os cristãos de Colossos estivessem sendo tentados a misturar a fé cristã com outras crenças e práticas. Que tipo de mistura era essa? O que tornava esse falso ensino tão perigoso? O que tornava esse falso ensino particularmente perigoso era sua sutileza. Ele não negava Cristo diretamente, mas tentava acrescentar elementos à sua obra redentora como se ela fosse insuficiente. Os falsos mestres pregavam a necessidade de práticas ascéticas, culto a anjos e a observância de leis judaicas como requisitos para a salvação. Entendi. Era como se eles estivessem dizendo: Cristo é importante, sim, mas você precisa fazer mais do que crer nele para ser salvo. Isso. E isso, obviamente, ia contra o cerne da mensagem do Evangelho, que proclama a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Exatamente. E é justamente contra essa distorção que Paulo se levanta com veemência em Colossenses. Ele defende a suficiência de Cristo, afirmando que nele habita toda a plenitude da divindade e que somos completos nele, sem necessidade de qualquer outro mediador ou prática religiosa para alcançarmos a salvação. Que poderosa declaração da centralidade de Cristo! E essa ênfase na suficiência de Cristo se reflete em toda a estrutura da carta, não é? O autor do material que estamos analisando destaca como Paulo, logo no início da carta, apresenta um hino a Cristo, exaltando a sua supremacia sobre toda a criação. Sim, você está se referindo a Colossenses 1:15-23, uma passagem belíssima que descreve Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas. Uau! É uma declaração poderosa da soberania de Cristo. Mas esse título de primogênito me chamou a atenção. O que ele significa nesse contexto? Seria apenas uma forma poética de dizer que Cristo é o primeiro na ordem da criação. Essa é uma pergunta interessante. O autor do nosso material destaca que o termo primogênito vai além de uma simples ordem cronológica. Ele se conecta com a ideia do Messias como herdeiro legítimo, rei supremo, que possui autoridade e domínio sobre
toda a criação. Que fascinante. Então Cristo não é apenas o primeiro a ser criado, mas também o Senhor de toda a criação, aquele em quem todas as coisas estão sujeitas. E essa ideia de Cristo como primogênito se relaciona com a discussão sobre a herança de Israel. Exatamente. O autor destaca como o judaísmo primitivo associava a filiação de Adão e a ideia de ser feito à imagem de Deus com a primogenitura. Filo de Alexandria, um filósofo judeu do século I, fala sobre o homem que nasceu antes do Adão terreno de acordo com a imagem de Deus e o chama de primogênito Bani, que imita os caminhos do Pai e é a imagem divina. É incrível como essa conexão com a tradição judaica nos ajuda a aprofundar nossa compreensão da posição única de Cristo na criação. Mas antes de mergulharmos mais fundo nesse tema, acho que seria interessante explicar aos nossos ouvintes quem foi Filo de Alexandria e por que suas ideias são relevantes para entendermos o contexto da carta aos Colossenses. Com certeza. Filo de Alexandria foi um importante filósofo judeu que viveu em Alexandria, no Egito, durante o século X. Sua obra é marcada pelo esforço de harmonizar a filosofia grega, especialmente o platonismo, com a fé judaica. Seus escritos nos ajudam a entender como os judeus da época de Paulo interpretavam as escrituras e como essas interpretações influenciaram o pensamento cristão primitivo. Ou seja, Filo nos oferece uma janela para o mundo intelectual e religioso do primeiro século, nos ajudando a compreender o contexto que a carta aos Colossenses foi escrita e lida. E essa conexão entre a primogenitura de Cristo e a tradição judaica é apenas um exemplo da riqueza de detalhes que o autor do nosso material explora. Ele realmente se debruça sobre cada versículo, buscando desvendar as camadas de significado presentes no texto. Sem dúvida, é um trabalho minucioso e importante para a compreensão da carta. É como se estivéssemos escavando um sítio arqueológico, desvendando camada por camada os tesouros escondidos no texto. É uma ótima analogia. E essa análise minuciosa nos permite perceber nuances e conexões que uma leitura superficial jamais revelaria. Você poderia nos dar um exemplo concreto de como essa análise detalhada enriquece a nossa compreensão de Colossenses? Claro. Em Colossenses 1.15, além da questão do primogênito que já discutimos, Paulo afirma que Cristo é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O autor do nosso material destaca que essa expressão princípio tem um significado teológico profundo. E qual seria esse significado? O que Paulo queria dizer ao chamar Cristo de princípio? O autor argumenta que o termo princípio, nesse contexto, se conecta com a ideia de Cristo como a fonte da vida, o iniciador de uma nova criação. Assim como a ressurreição de Cristo marcou o início de uma nova era, a nossa união com Ele, por meio da fé, nos introduz em uma nova vida, livre do poder do pecado e da morte. Uau! Então Cristo não é apenas o princípio cronológico da criação, mas também o princípio de uma nova realidade, de uma nova ordem, em que a morte e o pecado são vencidos pelo poder da sua ressurreição. Isso mesmo. E como essa ideia do princípio se conecta com a discussão sobre a plenitude em Cristo, que o autor também explora no seu material? Essa é uma ótima pergunta. O autor argumenta que a plenitude de Cristo está intrinsecamente ligada à sua posição como princípio. Em Colossenses 1.19, Paulo afirma que aprove ao Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude. Ou seja, Cristo é o receptáculo de toda a plenitude divina, aquele em quem Deus se revela plenamente. Exato. E essa plenitude se torna acessível a nós por meio da nossa união com Cristo, que nos introduz em uma nova realidade, marcada pela graça, pela verdade e pela vida eterna. É como se em Cristo encontrássemos tudo o que precisamos para viver uma vida plena e abundante. Perfeito. É exatamente isso que Paulo quer nos mostrar. E já que falamos sobre a importância do Antigo Testamento para Paulo, você se lembra daquela passagem em Colossenses 2.11, onde ele fala sobre a circuncisão? Se me lembro. Ele diz que fomos circuncidados com circuncisão feita sem mãos pela remoção do corpo da carne na circuncisão de Cristo. Uma metáfora bem forte, não é? Com certeza. E o autor do nosso material sugere que essa passagem pode ser uma alusão a Deuteronômio 10.16. Deuteronômio 10.16. O que esse texto tem a ver com a circuncisão espiritual em Cristo? Para ser sincero, não me lembro de cabeça. Em Deuteronômio 10.16, Moisés exorta o povo de Israel a circuncidar seus corações e a não mais endurecê-los. O texto diz: circuncidai, pois, o prepúcio dos vossos corações e não endureçais mais a vossa cerviz. Entendi. Moisés está falando de uma mudança interna que vai além do ritual físico. É como se ele estivesse dizendo, não basta circuncidar a carne, é preciso circuncidar o coração. Exatamente. E Paulo, inspirado por essa passagem, aplica a ideia de circuncisão espiritual à obra de Cristo em nós. A circuncisão espiritual para Paulo representa a remoção do nosso velho homem da nossa natureza pecaminosa e a nossa união com a nova vida em Cristo. É uma transformação radical que ocorre no nosso interior operada
pelo Espírito Santo. É fascinante ver como Paulo usa o Antigo Testamento para iluminar a nossa compreensão da nova vida em Cristo. Ele tece um elo entre a antiga aliança e a nova aliança, mostrando como Cristo cumpre e transcende as promessas do passado. Concordo. E essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento nos ajuda a compreender melhor a riqueza e a profundidade da mensagem bíblica. Sem dúvida. Mas voltando à carta aos Colossenses, gostaria de explorar um pouco mais as instruções de Paulo sobre a vida em comunidade. Você mencionou os deveres de maridos e esposas, pais e filhos e senhores e escravos. Vamos começar com os maridos e esposas. O que Paulo destaca nesse relacionamento? Em Colossenses 3,19, Paulo exorta os maridos a amar suas esposas e a não se tornarem amargos contra elas. Essa exortação ao amor é fundamental para a compreensão do papel do marido no casamento cristão. Amar suas esposas e não se tornarem amargos contra elas. Parece simples, mas sabemos que na prática nem sempre é fácil. Afinal, o casamento é um relacionamento dinâmico, cheio de desafios e alegrias. O que significa, na sua visão, amar a esposa no contexto do casamento cristão? O amor para Paulo não se baseia em sentimentos ou emoções passageiras, mas em uma decisão de servir e sacrificar-se pelo bem da esposa. É um amor que reflete o amor de Cristo pela igreja, que se entregou por ela para santificá-la e purificá-la. Que modelo inspirador. Cristo, que se humilhou e se entregou por nós na cruz, é o exemplo máximo de amor sacrificial. E o marido, sim, do exemplo de Cristo, é chamado a amar sua esposa da mesma forma, se doando por ela, buscando o seu bem-estar e crescimento espiritual. Exatamente. E essa ênfase no amor sacrificial do marido não exclui a responsabilidade da esposa no casamento. Paulo, em Efésios 5,22, exorta as esposas a se submeterem aos seus maridos como ao Senhor. A submissão da esposa ao marido. Essa é uma questão que gera bastante debate hoje em dia, não é? E vemos em um contexto cultural em que a igualdade de gênero é valorizada e defendida, e a ideia de submissão pode soar opressiva para algumas pessoas. Como podemos entender essa instrução de Paulo à luz da cultura contemporânea? É importante lembrar que o contexto cultural da época de Paulo era muito diferente do nosso. A sociedade romana era patriarcal e a submissão da esposa ao marido era uma norma social amplamente aceita. Mas isso não significa que devamos interpretar a instrução de Paulo de forma literal ou acrítica. Então, como podemos aplicar essa instrução hoje em um contexto em que a igualdade de gênero é valorizada? Alguns intérpretes defendem que a submissão da esposa no contexto do casamento cristão não significa obediência cega ou anulação da sua individualidade, mas sim respeito à liderança do marido e disposição em cooperar com ele na construção de um lar harmonioso. Ou seja, a submissão no casamento cristão se baseia no amor mútuo, no respeito e na confiança. Não se trata de um autoritarismo por parte do marido, mas de uma liderança exercida com amor e sabedoria e de uma disposição da esposa em seguir essa liderança, contribuindo para a harmonia do lar. Exatamente. E essa submissão mútua, como você bem colocou, não é uma via de mão única. Paulo, em Efésios 5,21, exorta todos os cristãos a se submeterem uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a submissão no contexto cristão é um princípio que se aplica a todos os relacionamentos, desde que pautada no amor, no respeito e na busca pelo bem comum. E essa ênfase na reciprocidade é fundamental para que a submissão não seja confundida com autoritarismo ou opressão. Concordo plenamente. E essa mesma ênfase na reciprocidade se aplica ao relacionamento entre pais e filhos que Paulo aborda a seguir. Em Colossenses 3,20, Paulo exorta os filhos a obedecerem a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência aos pais para Paulo é um dever fundamental dos filhos que reflete a honra e o respeito que devemos a Deus. Mas como essa instrução se aplica aos dias de hoje em que muitos pais não são cristãos ou não vivem de acordo com os princípios bíblicos? É importante destacar que a obediência dos filhos aos pais no contexto cristão não é absoluta. Os filhos devem obedecer a seus pais contanto que as suas ordens não contrariem os mandamentos de Deus. Em Atos 5,29, por exemplo, Pedro afirma: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, a obediência aos pais está condicionada à obediência a Deus. E como os pais devem se comportar em relação aos seus filhos. Afinal, a responsabilidade de educar e guiar os filhos é um desafio enorme para os pais. Paulo, em Colossenses 3,21, exorta os pais a não provocarem seus filhos à ira para que não desanimem. Essa exortação nos lembra que os pais têm a responsabilidade de criar seus filhos com amor, paciência e disciplina, evitando o autoritarismo, a violência ou a manipulação. É um desafio, tanto para todos nós pais, encontrar o equilíbrio entre a disciplina e o amor à firmeza e a compreensão na criação dos nossos filhos. Mas é reconfortante saber que Deus nos dá a graça e a sabedoria para cumprirmos essa tarefa com amor e responsabilidade. Com certeza. E essa ênfase no amor e na disciplina também se aplica ao relacionamento entre senhores e escravos que Paulo aborda a seguir. O relacionamento entre senhores e escravos. Essa é uma questão complexa e sensível que exige uma análise cuidadosa do contexto histórico e cultural.
como Paulo aborda essa questão em Colossenses. Paulo, em Colossenses 3.22, 4.1, exorta os escravos a obedecerem a seus senhores em tudo, não apenas quando estão sendo observados, mas com sinceridade de coração, temendo a Deus. Ele também exorta os senhores a tratarem seus escravos com justiça e equidade, sabendo que eles também têm um Senhor no céu. Entendo. Paulo não condena a escravidão em si, mas busca humanizar esse relacionamento, convidando tanto os escravos quanto os senhores a viverem de acordo com os princípios do Evangelho. E é importante lembrarmos que a escravidão na época de Paulo era uma instituição social e econômica amplamente difundida. Exatamente. Paulo não ignora nem a romantiza, mas busca oferecer uma perspectiva cristã para aqueles que viviam sob essa realidade. É como se ele estivesse plantando sementes de transformação social, mostrando que o Evangelho tem o poder de romper as barreiras sociais e promover a igualdade entre as pessoas. Ou seja, Paulo, em vez de propor uma revolução social, busca promover uma transformação interior que impactaria as relações interpessoais e, consequentemente, a sociedade como um todo. E como essa instrução de Paulo se aplica aos dias de hoje? Afinal, a escravidão, pelo menos na sua forma tradicional, não é mais aceita em nossa sociedade. Alguns intérpretes defendem que os princípios que norteiam as instruções de Paulo sobre relacionamento entre senhores e escravos podem ser aplicados a outros tipos de relacionamento hierárquico, como de patrão, empregado, professor e aluno, governo e cidadão. Faz sentido. Os princípios do amor, do respeito, da justiça e da equidade são universais e devem permear todos os nossos relacionamentos, independentemente da posição social ou do poder que ocupamos. Esses princípios nos desafiam a construir relações mais justas e igualitárias, refletindo o amor de Cristo em todas as esferas da vida. Com certeza. E é importante destacar que a Bíblia condena qualquer forma de exploração, opressão ou violência, seja ela física, psicológica ou social. O Evangelho nos liberta para amar e servir ao próximo, rompendo com as estruturas de pecado que geram desigualdade e injustiça. Que mensagem libertadora! É inspirador ver como o Evangelho de Cristo tem o poder de transformar não apenas os nossos corações, mas também as nossas relações e a sociedade como um todo. E essa transformação social começa na comunidade cristã, onde os princípios do amor, do perdão, da justiça e da igualdade devem ser vividos de forma concreta. Sem dúvida. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser um testemunho vivo do reino de Deus, onde a graça, a verdade e o amor prevalecem sobre o egoísmo, a mentira e o ódio. E esse testemunho se manifesta não apenas em palavras, mas também em ações, na forma como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. É um desafio e uma responsabilidade para todos nós cristãos vivermos de acordo com essa vocação, refletindo a luz de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente da sua graça e da sua verdade. E para finalizarmos nossa análise da segunda parte de Colossenses, gostaria de destacar a importância da oração na vida cristã. Paulo, em Colossenses 4.2, exorta os crentes a perseverarem na oração, estando vigilantes e agradecidos. A oração. Que tema fundamental. É por meio da oração que nos conectamos com Deus, expressamos nossa gratidão, apresentamos nossas necessidades e buscamos a sua orientação para as nossas vidas. Exatamente. A oração para Paulo não é apenas um dever religioso, mas um privilégio que nos permite ter comunhão com Deus e participar da sua obra no mundo. E Paulo, sabendo da importância da oração, pede aos colossenses que orem por ele para que Deus lhe abra uma porta para a palavra, a fim de que ele possa anunciar o mistério de Cristo. É tocante ver a humildade de Paulo, que mesmo sendo um apóstolo, reconhece sua dependência de Deus e da intercessão dos irmãos. E essa ênfase na oração nos leva à carta a Filemon, onde Paulo também faz um apelo à intercessão em favor de Onésimo. Mas antes de mergulharmos em Filemon, gostaria de voltar àquela expressão que você mencionou, elementos do mundo. Você poderia nos ajudar a entender melhor esse conceito? Claro, a expressão elementos do mundo aparece em Colossenses 2.8 e 2.20 e tem gerado diferentes interpretações ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que se refere a poderes espirituais malignos, enquanto outros a interpretam como filosofias e práticas pagãs que se opunham ao Evangelho. Que interessante. Então, os elementos do mundo poderiam representar tanto uma ameaça espiritual quanto cultural para os cristãos de Colossos. E qual a interpretação que o autor do nosso material defende? O que seriam esses elementos que Paulo adverte os colossenses a evitarem? O autor argumenta que a expressão elementos do mundo, nesse contexto, se refere às leis cerimoniais judaicas, como as referentes a alimentos e dias santos que os falsos mestres tentavam impor aos cristãos de Colossos como requisitos para a salvação. Entendi. Então, para o autor, os elementos do mundo representam um sistema religioso que, embora tivesse a sua validade no passado, foi superado pela obra de Cristo.
e como essa interpretação se conecta com a advertência de Paulo quando a venação de anjos. Afinal, ele parece preocupado com a influência de práticas judaicas e pagãs na comunidade cristã. O autor sugere que o culto aos anjos, assim como a observância das leis cerimoniais, fazia parte de um sistema religioso que buscava complementar a obra de Cristo como se ela fosse insuficiente. Paulo, porém, enfatiza que em Cristo temos toda a plenitude da divindade e que não precisamos de mais nada para a nossa salvação. Ou seja, Paulo está combatendo qualquer tentativa de acrescentar algo à obra perfeita e completa de Cristo. Ele quer que os colossenses se apeguem firmemente à centralidade de Cristo, resistindo a qualquer influência que os desvie da simplicidade e da pureza do Evangelho. Exatamente. E essa mensagem é extremamente relevante para nós hoje que vivemos em um mundo bombardeado por inúmeras filosofias, ideologias e práticas religiosas que competem pela nossa atenção e fidelidade. Assim como os colossenses, somos desafiados a discernir o que é verdadeiramente essencial e a nos apegarmos firmemente à centralidade de Cristo, resistindo a qualquer influência que nos afaste dele. É um desafio constante, não é? Mas é encorajador saber que em Cristo temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E essa certeza nos fortalece para resistir às tentações e pressões do mundo, vivendo de forma digna do Evangelho. Com certeza. E a carta aos Colossenses nos oferece orientações preciosas para essa jornada de fé. Paulo nos exorta a buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, a nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem, a viver em amor, perdão e reconciliação e a perseverar na oração. Sem exortações poderosas que nos impulsionam a viver o Evangelho de forma radical e transformadora. E a carta a Filemão, embora mais breve, também nos desafia a aplicar o Evangelho de forma concreta em nossos relacionamentos, rompendo com barreiras sociais e promovendo a reconciliação em Cristo. Mas antes de mergulharmos em Filemão, vamos dar uma pausa para respirar e voltar na próxima parte do nosso programa. E voltamos para a parte final do nosso mergulho em Colossenses e Filemão. Antes da pausa, a gente estava falando sobre como a carta aos Colossenses nos equipa para lidar com os desafios da fé cristã, né? Em um mundo cheio de distrações e falsas promessas. Verdade. Paulo nos chama a buscar a verdadeira plenitude em Cristo, resistir aos apelos vazios dos elementos do mundo. É isso aí. E essa busca pela plenitude em Cristo, ela se reflete na vida em comunidade. Um tema que Paulo aborda com bastante ênfase em Colossenses. Você lembra que a gente falou sobre as instruções para maridos e esposas, pais e filhos, senhores e escravos? Sim, me lembro. Esses exemplos práticos, eles nos mostram como o Evangelho transforma não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também os nossos relacionamentos uns com os outros. Com certeza. Esses relacionamentos, quando vividos à luz do Evangelho, se tornam um testemunho do poder transformador de Cristo. A comunidade cristã, unida pelo amor e pela graça, se torna um reflexo do reino de Deus aqui na Terra. É como se a igreja fosse um laboratório de relacionamentos transformados pelo Evangelho, um lugar onde a gente pode aprender a amar e servir uns aos outros, refletindo o amor de Cristo ao mundo. Exatamente. E a carta a Filemão nos dá um exemplo concreto de como esse amor transformador pode romper barreiras sociais e promover a reconciliação. Lembra da história de Onésimo, o escravo que fugiu de Filemão? Sim. E a forma como Paulo intercede por Onésimo é realmente comovente. Ele apela para o amor cristão de Filemão, pedindo que ele receba Onésimo de volta, não apenas como escravo, mas como irmão em Cristo. E essa atitude de Paulo é revolucionária. Ele não se limita a pedir a Filemão que perdoe Onésimo, mas o convida a acolhê-lo como um igual, um irmão na fé. É uma demonstração radical do poder do Evangelho para romper as barreiras sociais e criar uma nova comunidade, baseada no amor e na igualdade. E essa mensagem é extremamente relevante para a gente hoje, né? Em um mundo ainda marcado por divisões e preconceitos. Sem dúvida. A carta a Filemão nos desafia a olhar para além das aparências, das diferenças sociais e culturais e reconhecer a dignidade de cada pessoa criada à imagem de Deus. É um chamado a viver o Evangelho de forma prática, promovendo a justiça, a compaixão e a reconciliação em todas as esferas da vida. É isso aí. E para a gente encerrar o nosso mergulho, eu queria retomar a ênfase de Paulo na oração. Tanto em Colossenses quanto em Filemão, ele pede aos irmãos que orem por ele para que Deus lhe dê oportunidades de anunciar o Evangelho. Verdade. Paulo reconhece a sua dependência de Deus e a importância da intercessão dos irmãos para o avanço da obra do Evangelho. Ele nos ensina que a oração não é apenas um ato individual, mas uma expressão da comunhão e da unidade da igreja. E essa ênfase na oração nos desafia a sermos uma comunidade que intercede uns pelos outros, que leva as necessidades uns dos outros diante de Deus e que busca sua orientação para vivermos em unidade e amor. Que mergulho inspirador. Atravessamos as páginas de Colossenses e Filemão, desvendando seus mistérios e descobrindo sua relevância para a nossa vida cristã hoje. Espero que essa jornada tenha despertado em você o desejo de se aprofundar ainda mais no estudo da palavra e de viver o Evangelho de forma mais autêntica e transformadora.
E para os nossos ouvintes fica o convite, compartilhem suas impressões nos comentários, suas dúvidas, suas descobertas, e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. A comunidade Fé em Letras cresce com a participação de cada um de vocês. Até o próximo mergulho.